Esse vídeo é sobre fracassos. Eu, infelizmente, me sinto um fracassado. Hoje, ontem, principalmente, e infelizmente nesses últimos dias, com uma certa frequência. Essa é a terceira vez, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, porque primeiro porque não é um assunto muito positivo para se abordar, né? E aqui no Tom Fala das Coisas eu gostaria de sempre chegar falando sobre algo positivo. Mas ao mesmo tempo você pode até considerar que eu sou um fracasso até nisso, de não conseguir manter um cronograma e uma agenda de forma que eu consiga me programar para que eu tenha um vídeo prontinho para eu postar toda sexta-feira, como eu pretendo postar aqui nesse canal. Toda sexta-feira um vídeo novo e alguns vídeos em outras datas aleatórias, mas toda sexta teria vídeo novo. Então, nessa sexta eu não tinha vídeo programado e por eu estar me sentindo desse jeito, eu não conseguiria falar sobre outro assunto, porque nenhum outro assunto eu conseguiria fingir o sentimento que eu estou sentindo agora, de me sentir um fracassado. E eu vou entrar um pouco mais nesse assunto, mas eu gostaria de tentar só abordar essa sensação que eu imagino que outras pessoas sintam, de se sentir assim. Eu já antecipo comentários como: esse cara aí é um branco de classe média alta, que tem uma vida boa pra caralho e que não deveria estar reclamando do jeito que ele está reclamando. Só que eu queria já deixar claro que eu tenho total ciência disso, da vida boa que eu levo, eu tenho total ciência do meio privilegiado que eu estou inserido e, infelizmente, apesar de eu ter ciência disso daí, eu não consigo deixar de pensar dessa forma. Eu venho com acompanhamento psicológico há mais de 10 anos e isso ajuda demais a não pensar isso todos os dias. Mas eu venho pensando isso com uma certa frequência, infelizmente, e admitir isso talvez até seja algo que possa me ajudar a não pensar tanto nisso. Eu tenho esse meu problema de eu não conseguir, eu não quero usar essa palavra também, não quero falar que eu tenho um problema, porque eu ouvi isso de pessoas próximas. Eu não quero pensar desse jeito, não é um problema, é uma característica, uma característica que muita gente tem, e algumas pessoas têm, mas elas não estão numa condição como a minha, onde elas conseguem sequer dar atenção a essa característica para conseguir resolver. Dessa mesma forma que eu antecipo gente falando: esse cara está reclamando de coisas que, se ele parasse e trabalhasse do jeito que muita gente precisa trabalhar, ele não estaria falando sobre isso, mas essa característica não deixaria de estar naquela pessoa. Ela só não, infelizmente, teria tempo para se para dar atenção para essa característica e tentar melhorar, né? Por que eu me sinto um fracasso? Eu acho que é mais isso. Não sei se eu quero falar tanto sobre por que eu me sinto um fracasso ou se eu quero mais abordar esse sentimento. Começo a fazer um vídeo sempre sem muita direção de para onde eu vou em relação ao assunto e procuro fazer isso geralmente para falar da forma mais transparente
mais autêntica e improvisada também possível para os meus seguidores do Instagram, do TikTok e agora para os meus inscritos aqui deste canal, que eu comecei há pouquíssimas semanas e não tem nem 50 inscritos. Então eu talvez até me sinta um fracasso por isso. E aí eu posso entrar numa reflexão que eu tive na segunda vez que eu gravei esse vídeo sobre o que caracteriza uma conquista. Porque a conquista para mim é meio que o oposto do fracasso, né? Se eu me sinto hoje um fracassado, é porque eu olho para trás, eu vejo a minha vida e eu vejo que eu não conquistei nada. E eu tenho esse pequeno problema de... Isso sim é um problema que eu não consigo virar essa chave, de me achar velho o suficiente para recomeçar. E por mais uma vez, que eu esteja inserido em uma situação financeira, num meio privilegiado que me dê a opção de recomeçar, eu não consigo. Primeiro porque eu me acho já velho não, velho demais, talvez, para recomeçar. Eu sei que isso é um problema porque eu venho com esse pensamento desde que eu tinha uns 22 anos. Hoje eu tô com 35. Então faz 13 anos que eu penso que eu sou velho demais para recomeçar. E nesse meio tempo, obviamente, eu poderia ter recomeçado. Eu já poderia ter feito uma outra faculdade se eu quisesse e hoje eu estaria com 10 anos de experiência nessa outra área. Quase 10 anos de experiência nessa outra área. E aí eu não consigo deixar de pensar dessa forma. Eu não consigo parar de pensar também que se eu fosse recomeçar, se eu tenho essa oportunidade de recomeçar, de voltar para a faculdade, de tentar mais uma vez, tudo bem. É bem difícil falar sobre isso porque eu sei que tem uma alternativa, porque muita gente volta para a faculdade, muita gente arrisca mudar de área e muita gente que faz isso não tem a condição financeira que eu, felizmente, tenho para isso. Mas elas arriscam da mesma forma e elas trabalham durante o dia e vão na faculdade de noite. E eu poderia fazer isso, mas aí envolve outra coisa que é abrir mão do que eu já tenho. E não é que eu não consigo abrir mão do que eu já tenho pelo conforto que eu tenho, que eu sei que eu tenho dessa minha vida atual. Eu tenho medo de abrir mão disso tudo porque eu tenho medo que dê errado. E aí eu fico desesperado, porque eu não sei o que vai acontecer se der errado. Isso também, lógico, faz parte eu pensar na forma que eu vivo hoje e considerar que se der errado, talvez eu nunca mais volte a ter o que eu tenho hoje. E aí eu tenho que colocar numa balança, será que eu continuo infeliz do jeito que eu sou nessa vida com o trabalho que eu tenho? Ou eu arrisco mudar de vida completamente? E aí se der errado, pelo menos eu tentei. É muito difícil por conta desse conflito. E aí, como eu falei, eu antecipo esse tipo de vídeo, eu considero um vídeo fraco, onde eu demonstro fraqueza. E é o tipo de vídeo que eu vejo que, por demonstrar fraqueza e eu estar nessa minha posição, as pessoas talvez encarem isso como uma oportunidade para desabafar e virem me atacar e falar coisas do tipo, porra, tá reclamando de uma vida que eu
só sonho em ter. E eu sei, talvez essa seja mesmo a, a situação. Mas eu não consigo deixar de ter esses pensamentos. E é aquilo que eu falei, pessoas numa condição de vida menos favorecida, talvez elas tenham essas mesmas questões emocionais para resolver, mas elas infelizmente não têm nem tempo para resolver, porque elas precisam focar num trabalho e elas podem odiar demais o trabalho, mas pelo menos é o que está pagando o boleto delas. E eu reconheço que no meu caso também tem isso, mas eu não queria muito entrar em detalhes sobre isso. Talvez um dia eu faça um vídeo só falando sobre o meu trabalho e por que eu sou infeliz nele. Mas esse é um vídeo que eu queria falar principalmente do fato de eu me sentir um fracassado. É um fato que eu não me sentia assim antes, infelizmente também. E neste caso eu vejo uma certa piora na maneira de eu pensar. Porque são três sentimentos. O sentimento de fracasso, e ele existe por conta de outros dois. Um é o principal, que é o que eu venho pensando desde sempre. Esse segundo é um resultado deste primeiro, e me sentir um fracassado é o resultado deste segundo somado com esse primeiro. Esse segundo sentimento é um sentimento de vergonha. Eu me sinto um fracassado porque eu me sinto envergonhado do que eu já fiz até hoje na minha vida. Eu já queria só também fazer um parênteses, porque geralmente quando eu me abro sobre isso para amigos, parentes, pessoas próximas, não querendo criticar as respostas que eu ouço da maioria, porque eu sei que a maioria também só estão tentando ajudar, mas eles falam coisas numa linha meio que... Sabe quando uma pessoa é depressiva, que eu também sou no caso, e aí a pessoa fala que tá triste, alguma coisa assim, e ela ouve: não fique triste, seja feliz. Não é sempre uma resposta tão rasa, mas é quase isso. Porque se eu falo, pô, eu me sinto um fracassado, eu sinto que eu não conquistei nada nessa minha vida toda. Aí a pessoa fala: não diga isso, olha o quanto você conquistou. E não ajuda em muita coisa, sabe? Eu sei que eu talvez conquistei, eu sei que esse sentimento é bem exagerado, mas eu não consigo deixar de pensar, é uma coisa que eu não consigo destravar essa chave. E, e eu sinto que sou um fracassado porque eu sinto vergonha do que talvez eu pudesse dizer que eu conquistei. Recentemente eu corri 10 quilômetros. Eu pensei nisso esses dias agora também, porque eu falei, pô, essa é uma coisa que eu poderia dizer que eu conquistei. Mas eu sinto vergonha de falar que eu conquistei isso, porque para mim é uma coisa tão besta, uma coisa que uma pessoa qualquer conseguiria. Então eu me sinto envergonhado de considerar isso uma conquista e de me vangloriar, porque eu gostaria de uma vez ou outra falar, meu, olha o que eu conquistei, mas eu me sinto envergonhado. E aí eu não consigo. Eu me sinto envergonhado por esse vídeo. Eu me sinto envergonhado pelo conteúdo que eu posto, que eu sei que não precisa ser o puta conteúdo, não precisa ser um conteúdo excepcional, mas eu me sinto envergonhado pelo conteúdo que eu faço. Tanto aqui quanto no Instagram e no TikTok. Eu me sinto envergonhado por acreditar que talvez
a criação de conteúdo possa se tornar a minha principal fonte de renda. Eu não me sinto um fracassado por eu estar fazendo conteúdo há 3 anos e meio e até hoje eu não consegui bancar a minha vida com isso. Primeiro porque eu tenho esse privilégio de poder tentar a vida de criador de conteúdo da maneira que eu quero, que eu entendo, que é a mais correta para mim. Porque eu poderia também me dobrar, eu poderia entrar na dança, que é uma coisa que eu não consigo muito fazer, e criar um conteúdo mais atrativo para um público maior. Tem todos esses macetes que supostamente funcionam para que eu conquiste um público muito mais amplo e eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer do meu perfil algo nichado, falar sobre um único tema que esse único tema funciona, falar sobre. Eu quero falar sobre o que eu quiser. Quero fazer dessa minha rede social, dessas minhas redes sociais, algo que é o que eu vinha fazendo antes, de criar conteúdo mesmo. Uma coisa que vou falar sobre o jardim que eu tô cuidando, vou falar sobre o meu cachorro, vou falar sobre uma coisa que eu cozinhei, vou falar sobre o que eu quiser. E aí entra a questão de que, dessa forma, organicamente, fazendo esse conteúdo aleatório, eu já cheguei a 27 mil seguidores. E isso me faz pensar também naquilo que eu tinha comentado, o que é conquista, que é justamente o oposto de fracasso. Porque 27 mil seguidores, na época, não faz nem tanto tempo assim, há 1 ano atrás, quando eu não tinha nem 4 mil seguidores, eu consideraria 27 mil seguidores uma conquista. Mas hoje eu não sei, porque quando você alcança o que você no passado consideraria uma conquista, você já começa a exigir mais de você de uma forma extremamente negativa e prejudicial e tóxica. Porque eu não estou pensando, cara, agora minha meta é 50 mil seguidores. Eu estou pensando, por que eu não cheguei a 50 mil seguidores ainda? Tá vendo? Tem uma diferença. E eu sei que eu poderia fazer tudo aquilo que eu acabei de falar sobre me dobrar de uma forma que agradasse mais ao público geral, conquistando assim mais seguidores, mas eu não sei, não gosto muito disso. Prefiro fazer algo que seja bem mais autêntico. Eu não sei o quanto é autêntico isso. Eu imagino que seja muito autêntico, porque o conteúdo que eu consumo de criadores de conteúdo não costuma ser assim. Eles não costumam chegar e abrir o jogo dessa forma, sobre eles mesmo, o emocional deles. Até também por isso eu considero um sinal de fraqueza, como eu falei. Ninguém quer se mostrar vulnerável nas redes sociais, é o que me parece. E é isso, as pessoas mostram uma vida nas redes sociais que elas, por trás das câmeras, não vivem. Eu detesto isso. Eu não quero mostrar que é sempre tudo maravilhoso e, sei lá, tem gente nas redes sociais que ostentam dinheiro que não tem, uma vida que não tem. Também não quero isso. Eu sei dessa vida privilegiada que eu tenho, mas eu me sinto um fracasso, voltando a esse assunto. E eu me sinto envergonhado de tanta coisa. E
Eu sinto vergonha das poucas vezes em que eu achei que talvez algo desse certo. Eu sinto vergonha de falar que não deu certo, porque não é que não está dando certo, está dando certo. São coisas que levam tempo. Criação de conteúdo leva tempo. É diferente da corrida de 10 quilômetros, que por mais boba que seja, eu posso chegar e falar que eu conquistei porque tem uma linha de chegada. Na criação de conteúdo, é uma coisa que nunca vai parar. Ou eu vou parar quando eu me sentir finalmente realizado em relação a isso. Mas é bem difícil também, porque eu nunca concluí nenhum projeto na vida. É a sensação que eu tenho. E uma vez eu escutei isso de uma pessoa que não era nem assim tão próxima. E foi muito ruim ouvir isso. Porque é, é um medo. Eu tenho um medo de as pessoas olharem para mim e falar: esse cara nunca terminou nada. Tudo que ele começa, ele larga. E aí uma pessoa vir e falar uma coisa que eu mesmo penso e que eu tento, que eu trabalho para que eu não faça isso, e eu persisto com certas coisas do tipo, porra, eu vou continuar isso, tá ruim, mas eu vou continuar, eu quero terminar isso, para eu pelo menos falar que eu terminei. E aí vir uma pessoa e falar exatamente uma coisa que você pensa sobre você mesmo, é ruim. Porque você percebe que outras pessoas também veem isso em você. Era uma coisa que até então eu guardava para mim. Eu achava que era uma coisa que só eu pensava e que eu poderia fingir para o resto do mundo que eu não sou assim. E aí, nesse caso de criação de conteúdo, não existe um final, né? Então, a qualquer momento que eu decidir não mais criar conteúdo, eu vou ainda, infelizmente, manter esse pensamento de que eu não termino nada. Posso ter 10 anos de criação de conteúdo e falar que eu não termino nada. Não sei como é que vai ser. E eu tô falando bastante sobre criação de conteúdo e esse sentimento de fracasso, mas eu não quero que pensem que eu acho que eu sou um fracasso, porque eu até hoje não consigo bancar a minha vida com a criação de conteúdo. Eu sei que isso leva muito tempo. Eu sei que talvez eu nunca chegue neste patamar. O que eu me sinto fracassado é de não ter nada para mostrar para mim mesmo e falar, cara, olha isso. Que puto orgulho que eu tenho de ter feito isso. Eu não tenho nada. O que eu tenho são coisas tão bobas, tão pequenas, que eu sinto vergonha de falar que eu conquistei, que eu fiz. E aí esse sentimento de vergonha consome o meu corpo e faz com que eu pense que eu sou um fracasso. E você pode somar uma insegurança desgraçada nisso também. Porque toda vez que talvez eu entre em conflito com alguém, eu discuta com alguém, eu começo a questionar essas coisas que até então eu estava meio confiante e eu estaria bancando. Mas eu cresci num meio que, por melhor que tivesse a intenção, eu sempre escutei dúvida de resposta. Então, se eu falava, pô, eu vou criar estampas de camiseta, eu já tinha essas dúvidas. Eu não precisava de um reforço para essas dúvidas. Mas o que eu escutava de volta é, pô, será que fazer camisetas dá dinheiro? Será que fazer camiseta vende? Será que é isso que você iria gostar de fazer? Será que dá certo? Esse tipo de dúvida eu já tinha, eu não precisava escutar mais uma vez. E eu, infelizmente, escutei isso a minha vida inteira, para qualquer coisa.
Ah, eu acho que eu vou tentar escrever um livro. Será que as pessoas vão ler? Será que esse livro vai vender? Será que você escreve bem? Tem 500 mil escritores no Brasil, no mundo. Por que que vão ler o seu livro? E aí eu desisto, porque essas dúvidas reforçadas me deixam ainda mais inseguro e aí eu desisto. E numa hora em que eu banco, uma rara vez que eu banco e eu falo, não, eu vou fazer isso. Sim, pode dar certo, pode dar errado, independente, eu vou estar meio envergonhado, porque eu sei que não é um puta risco que eu tô tomando. Então agora eu vendo boné e adesivo, eu tô com um dos adesivos aqui, o boné não tá aqui. Eu vendo boné e adesivo do meu perfil e eu me sinto envergonhado por isso. Tá vendendo? Tá, eu não sei se está vendendo mais do que deveria vender, eu não sei se está vendendo menos do que deveria vender para a quantidade de seguidores que eu tenho, para o valor que eu estou pedindo por cada item, mas eu me sinto envergonhado, porque eu falo, porra, eu, nessa vida privilegiada que eu tenho, ao invés de chegar com uma puta ideia, porque eu me cobro demais, a única coisa que talvez eu pudesse oferecer para o mundo, já que eu me sinto um inútil, um corpo morto, o sentimento de fracassado é meio que isso. Eu sou um inútil na Terra. E aí eu penso, porra, com essa posição privilegiada em que eu estou inserido, eu queria chegar e eu queria entregar algo que fizesse a diferença. Uma coisa que fosse condizente com essa minha condição, porque eu sei que eu comecei na frente de muita gente. Você tem todas as ferramentas, você teve todas as ferramentas para você começar na frente de muita gente. E eu não aproveitei isso. Ou eu aproveitei e eu não sinto que eu aproveitei. Então, nesse momento, por eu estar nessa condição, eu sinto que eu chegar e falar, porra, eu tô vendendo adesivo, tô vendendo boné, eu me sinto envergonhado, porque primeiro eu nem preciso disso financeiramente. Mas é um começo, né? É um começo para que eu consiga viver de outra coisa que não seja o que eu vivo hoje. E que seja algo que eu fale, porra, eu conquistei, eu comecei isso do zero. Vamos pensar que talvez daqui a alguns anos eu seja o maior vendedor de produtos de um perfil que eu mesmo criei, essa marca, entre aspas, que eu criei do Tomato. Camisetas, bonés, eco bags. Se eu tiver uma lojinha que esteja vendendo para o Brasil e para o mundo e que pague minhas contas e que eu viva com o dinheiro que essas vendas me proporcionem, talvez naquele momento eu não esteja me sentindo envergonhado por isso. Mas no momento eu me sinto, infelizmente. É difícil. É difícil porque eu fico pensando, cara, é uma coisa tão irrisória, uma coisa tão adesivo, boné. Porra, eu gosto de adesivo. Eu uso boné. Se tivesse uma outra pessoa vendendo adesivo, vendendo boné e eu gostasse dessa pessoa, eu iria apoiar. Eu já apoiei. Se a pessoa estivesse vendendo camiseta, vendendo estojo, bolsinha de maconheiro, que eu costumo chamar aquelas bolsinhas de shoulder bags, eu iria apoiar. Então eu não deveria sentir vergonha, mas eu sinto. Talvez porque eu sinta vergonha do conteúdo que eu poste, como eu falei. E aí eu sinto vergonha de qualquer coisa que eu crio. Eu sinto vergonha da cerâmica que eu faço.
E eu sinto um pouco de inveja até das pessoas que têm essa chave virada, que talvez dentro da casa delas elas não tenham essa chave virada e elas tenham as mesmas inseguranças que eu venho e falo aqui que eu tenho, mas eu tenho um pouco de inveja das pessoas que conseguem ter orgulho do que eles fazem. Eu falei de cerâmica porque eu vejo tanta peça genérica, sem alma, sem características, sem nenhum tipo de diferenciação de outra peça cerâmica. E a pessoa vive disso, vendendo a cerâmica dela e fazendo uma peça que não tem nenhuma distinção com uma outra peça. E eu falo, pô, como que essa pessoa entrega isso, essa merda, e se sente orgulhosa dessa merda e, e oferece essa merda como se ela fosse ouro. Porque eu não consigo isso. Eu sinto que eu estaria enganando as pessoas e eu também não quero enganar as pessoas. É por isso também que eu não faço com que o meu conteúdo tome uma direção meio genérica, meio padrão, aonde é o conteúdo que todo mundo está meio que acostumado a ver e que funciona mesmo. Mas eu não quero isso porque esse é o tipo de coisa que eu vou sentir que eu estou enganando as pessoas. Aliás, as únicas coisas que eu sei fazer bem não pagam nada. Então tem esse sentimento também de que durante os 35 anos eu foquei as minhas habilidades em coisas que não bancam nenhum ser humano. Então tudo que eu faço direito não é um trabalho. Então eu não posso chegar e falar, pô, eu conquistei isso através do que eu sei fazer, porque eu não sei fazer coisas que pagam. O máximo que eu sei fazer é criar conteúdo. E mais uma vez, é um conteúdo medíocre que estou começando agora, que pode não dar certo. Atualmente eu tenho que conciliar o meu trabalho, que é bem flexível, com a criação de conteúdo, e ainda bem que eu tenho essas condições mesmo, porque daí eu tenho essa oportunidade de arriscar um pouco. Mas em dias como o de hoje, de ontem e de alguns dias recentes, em toda ocasião eu penso, porra, quem que eu tô querendo enganar? Isso daqui não vai dar certo. E aí vem o primeiro sentimento que faz com que eu sinta vergonha do que eu faço hoje e do que eu posso dizer que eu conquistei hoje, porque não são tantas coisas, eu consigo contar nos dedos. Fora essa corrida que eu mencionei, é o meu TCC, que eu apresentei em 2011. Então tá vendo? Não é uma vida de tantas conquistas. E eu sinto vergonha de ser uma vida com tão poucas conquistas de uma pessoa tão privilegiada como eu, porque eu deveria ter feito mais. E eu digo isso no sentido de autorrealização. Criação de conteúdo poderia ser uma conquista, mas aí entra naquela história que eu falei do que é uma conquista e o que é um fracasso, principalmente em relação aos números, às peças que eu criei aqui, as obras, entre aspas, que eu fiz, os vídeos que eu produzi, que eu criei. E tudo isso é por conta desse sentimento, que não é um sentimento, isso é um fato, de que eu sou um covarde. Eu me sinto covarde. Eu me sinto covarde principalmente porque eu sei que haverão momentos em que eu deveria me impor e eu não vou, porque eu tenho medo. Então, momentos da minha vida em que eu poderia ter feito algo
diferente que mudaria completamente a minha vida e que talvez hoje eu acabasse no mesmíssimo lugar que eu estou agora, falando exatamente a mesma coisa que eu estou falando agora, mas eu poderia pelo menos dizer, naquela época eu tentei. Mas não, eu fui covarde e eu não tentei. Eu não arrisquei. E eu sei que eu não vou arriscar. Então esse sentimento de covardia é o principal. É por ele que eu sinto vergonha e, consequentemente, me sinto um fracasso. Mas é muito difícil eu me impor. É muito difícil eu me impor com os meus pais, com o meu irmão, com os meus amigos, com todos. Sabe, é uma coisa que você chega e você sabe quando alguém está tirando vantagem de você e você permite que essa pessoa tire vantagem de você, porque você não consegue olhar nos olhos da pessoa e falar, não, eu, é isso e acabou, eu. Tipo, você não consegue se colocar como prioridade e você se dobra para agradar essas pessoas. E é conflitante isso, porque eu não consigo me dobrar para agradar o público, como eu falei, mas eu me dobro para agradar alguém. Algumas decisões que as pessoas tomam por mim, às vezes. Eu realmente não sei o que eu posso fazer para mudar. Eu sei que eu venho tentando, eu sei que tem um psicólogo que toda semana tem que escutar mais ou menos esse mesmo papinho para a gente resolver. E eu sei que eu tô melhor hoje, por mais que não pareça. Eu sei que eu tô melhor hoje do que eu estava há alguns anos atrás em relação a isso. E eu vou falar que eu tenho valor, mas é difícil. E eu não sei se alguém daqui pode se relacionar com tudo isso que eu falei. Eu não sei se é uma situação que vocês se identificam. Espero que sim. Espero que esse vídeo tenha servido para que alguém que tenha esse mesmo sentimento, essa mesma sensação, escute eu falando sobre isso e pense que não é uma coisa exclusiva dela. Pelo menos esse vídeo valeu para alguma coisa. Eu sei que esse vídeo aqui foi completamente para baixo. E é um vídeo bem diferente, eu acho, dos últimos vídeos que eu postei aqui. Eu não queria fazer um canal num tom tão negativo, mas eu tô me sentindo tão lixo que eu não conseguiria fazer outro assunto. Não conseguiria chegar e falar sobre um assunto que eu quero falar de maneira mais animada, fingindo que eu estou animado, porque eu não estou. Então, é isso. E se você assistiu o vídeo até aqui, confere os outros, que eu acho que talvez eles demonstrem um pouco mais o que eu pretendo fazer aqui neste canal, que está começando também, não tem tantos vídeos assim. E aí, se você se interessar, você pode se inscrever, ou se você se identificou com o que eu falei aqui e você quiser já se inscrever também, eu vou agradecer imensamente. Eu tinha essa meta de chegar a 50 inscritos até o final do mês de abril e eu acho que eu já não vou sequer conquistar essa meta. Não vou alcançar essa meta que eu estipulei. E eu sei que isso vai fazer com que eu me sinta um fracassado. É muito difícil isso, cara. Em alguns momentos nessa vida de criador de conteúdo, uma ou outra pessoa veio e comentou a coisa que eu mais gostei de ler até hoje, que é que eu sou necessário. Porque que eu falei, eu me sinto um inútil.
Então, na hora que você ouve uma pessoa desconhecida falando que você é necessário, ajuda, sabe? E, e te dá um negócio melhor. Ou quando falam que tal assunto que eu esteja abordando é necessário, porque existe essa minha insegurança e essa incerteza de que o que eu estou fazendo aqui não vale nada. Então, quando alguma pessoa fala isso, é uma reafirmação que eu também me reafirmo. Eu falo que é um conteúdo, por mais que às vezes ele não seja da forma que eu gostaria que fosse, ele é um conteúdo, não precisa ser o conteúdo excepcional, ele pode ser um conteúdo medíocre, mas ele é melhor do que muito conteúdo que eu vejo por aí. E aí, ler esse tipo de coisa é incrível, é o que me faz continuar. E me faz ter um pouquinho de esperança de que eu não sou um fudido que não sabe fazer nada. É, infelizmente, difícil de virar essa chave e parar de pensar dessa forma. E o vídeo eu acho que eu vou acabar por aqui. Obrigado por quem ouviu eu ia chamar de desabafo, que é meio um desabafo, mas eu prefiro chamar de reflexão, porque talvez você se identifique por isso, por mais que eu também acredito que é uma situação extremamente específica. Talvez as pessoas também tenham essas inseguranças, também se sintam covardes, também se sintam envergonhados da vida que tem até hoje e também se sintam fracassados. Até a próxima semana. Espero postar um vídeo no meio da semana com uma cara muito mais animada do que essa agora. Mas obrigado para quem ouviu mais uma vez. E muito obrigado pelo apoio de todos vocês, principalmente daqueles que não me conhecem pessoalmente, porque eu sei que aqueles que me conhecem pessoalmente me apoiam e eu venho diversas vezes reclamando dessa forma que eu estou reclamando aqui, e eles precisam aturar, e eles precisam ouvir, e eles precisam fazer o papel deles de amigo e de familiar e tentar me levantar. E obrigado por eles, então. Obrigado a vocês. Até mais.